Bem, inicialmente eu queria pedir desculpas pelo atraso, porque infelizmente foi o voo que atrasou bastante, né? Eu queria mostrar uma imagem, primeiro, uma situação dos planos de saúde, para vocês terem alguma ideia do que se passa com os planos de saúde. A evolução do registro de operadoras no Brasil, ele passa de 2.723 para 1.607 em março de 2012. Ainda, diga-se de passagem, tem umas 300 e 400, mais ou menos, que estão em regimes especiais, então ainda estão em perigo. Então, a gente vê que já fecharam mais de 1.000 operadoras, tiveram que encerrar suas portas, né? Certo? Próximo, por favor. Aqui, em gráfico, o que eu acabei de falar. Próximo. Aqui nós temos, então, a taxa de sinistralidade. A sinistralidade é o seguinte, é o que a operadora gasta nos seus serviços médicos. Então, o que ela faz de serviços médicos, seja internação, seja laboratório, seja qualquer outro tipo de assistência, serviços assistenciais, então, aqui nós temos o que se passa. Então, cerca de 81%, 82%, chegou a 82%, 79%, enfim, praticamente 80% é repassado para os serviços de saúde de uma maneira geral. Hospitais, médicos, laboratórios, enfim, tudo que constitui o complexo da área de saúde. Próximo, por favor. Bem, a utilização que tem sido feita, os senhores vejam bem, a Organização Mundial de Saúde preconiza 4 consultas ano. Nós estamos realizando em torno de 6,5, 5,6, enfim, aí os senhores podem ver o número de consultas feitas. Então, realmente é uma enormidade o que é feito disso. Depois eu vou mostrar os dados gerais do que isso ocorre. Próximo, por favor. O custo médio das consultas médicas, os médicos têm dito muito que não tem havido reajuste há muitos anos e tal. A gente vê aqui que não é uma realidade concreta, uma vez que do ano de 2007 até 2011, ou melhor, há um reajuste bastante razoável, em torno de uns 40%, que eu acredito que seja superior até à própria inflação nessa época, né? Então, isso é para que a gente veja o que está ocorrendo. É interessante ver aqui que esse custo médio das consultas ele é dividido em 3 partes, né? O gasto geral, depois o total e o gasto na parte coletiva e parte individual, né? E a individual é sempre realmente um pouquinho mais utilizado do que os outros, né? Próximo. A taxa de internação de beneficiários permaneceu mais ou menos semelhante. Os senhores veem que não houve uma grande alteração dessa taxa de 2007 a 2011. No entanto, próximo. Vejam o que aconteceu com o custo dessas internações nesse intervalo de 2007 a 2011. Passou de 3.219 para 4.975. É custo médio da internação de beneficiário, certo? Bem, então, aí um aumento é bastante grande, né? Cerca de mais de 50%, 60% por aí. Né? Muito bem, próximo. Aqui, disse muito que os planos de saúde têm muito dinheiro, o que não é uma realidade. De fato, aí mostra, então, o grau, a lucratividade que existe dos planos de saúde.
Quer dizer que chegou a 0,36% o lucro líquido depois de descontado imposto de renda e tudo, né? Ultimamente conseguiu-se uma taxa um pouquinho melhor, em torno de 0,99%. Para um setor de um risco que eu não conheço nenhum risco que tenha custo ilimitado, certo? A própria Lei 9656 diz que o custo não tem limites, certo? É a única atividade que eu conheço e que todas as pessoas que eu tenho consultado conhecem que tem custos ilimitados. Né? Então, isso mostra o que ocorre. O próximo, por favor. Bem, aqui é importante. A ANAP é uma associação de hospitais de primeira linha que abrange o Brasil inteiro. Não é? E essa ANAP, são dos principais hospitais, aqueles que têm realmente uma qualificação muito boa. Não é? Exemplo do Einstein, do Sírio-Libanês, do Santa Catarina, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de hospitais também de outros estados, enfim, são hospitais de primeiríssima linha. Então, vejam bem, o faturamento registrado em 2011 por esses hospitais, que integram a associação, a ANAP, foi de 9,4 bilhões. A principal origem das receitas hospitalares é das operadoras de planos privados de saúde, que respondem por cerca de 8,9 bilhões desse montante, o que corresponde a 94,4% do total, onde se conclui que realmente o grande financiador desses hospitais de primeira linha são os planos de saúde, sem dúvida nenhuma. Não é? Então, aqui, as instituições associadas à ANAP, por exemplo, detêm mais de 50% das acreditações internacionais concedidas a hospitais do Brasil, 21% das nacionais, e a ANAP é constituída por 45 das maiores e mais importantes instituições hospitalares do país, com ou sem fins lucrativos, distribuídas em 11 estados e no Distrito Federal também. Então, para ver a importância que tem o plano de saúde no financiamento desses hospitais de primeira linha. O próximo, por favor. Bem, a realidade sobre as reclamações. Nós vemos aí o que foi realizado. Eu sou o único elemento aqui, além da Denise, que representa as autogestões, mas eu represento os restantes dos planos de saúde em geral, porque sou o único que estou aqui, né? Então, nós realizamos em torno de 890 milhões de procedimentos por ano, certo? Sendo 254 milhões de consultas, exames complementares 517 milhões, terapias 75 milhões e por aí vai, certo? Chega a praticamente, o ano tem 300 e poucos dias, dá quase 3 milhões, 2 milhões e meio, 2 milhões e 700 mil milhões de procedimentos por dia, certo? Bem, veja bem, nós tivemos um relatório do SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, e reúne os PROCONs de 24 unidades federativas, aponta para 2011 apenas 19.287 reclamações contra planos de saúde em geral. Veja bem, o número de reclamações chega a 1 milhão e tanto. Né? Então, isso o que corresponde? Corresponde a 1,25% do total das reclamações. O SINDEC nos coloca em 16ª colocação dentre os que receberam reclamações naquele órgão. Diga-se de passagem, vai só até o número 20. Antes de nós, realmente, o número é muito grande de reclamações, principalmente no que diz respeito à telefonia, à parte de internet, enfim, a bancos e produtos de consumo em geral. Né? Ou seja, além no fim,
nós temos 2,17 reclamações para cada 100 mil procedimentos. Dá 0,0022% de reclamações. Então, não que a gente não considere, veja bem, é importante qualquer reclamação em saúde, a gente considera que é muito importante. Mas, pelo número de reclamações, os senhores veem que a totalização ela realmente é pequena em relação ao número de ações. Isso vai refletir na próxima, por favor. Não, aqui nós temos aqui os desejos da classe média na capa da Veja, da época de 2002, e não é muito diferente atualmente. Plano de saúde, educação, previdência privada são os principais sonhos dos consumidores. A próxima, por favor. Sendo que aí os senhores veem que, primeiro, somente a casa própria fica acima do plano de saúde, e depois é plano de saúde que é o mais desejado pela população. Depois vem automóvel, vem outros bens, por exemplo, não é? Bem, próxima, por favor. Aqui nós temos, como nós dissemos, o número de reclamações é pequeno, o que vai refletir nas pesquisas realizadas. Nós temos pesquisas da Fiesp, do IBOP, da ANS, temos a Datafolha também, do PNAD, do IES, a própria ANS fez uma pesquisa também. Ela mostra que pessoas satisfeitas em torno de acima de 80%. E entre satisfeita e parcialmente satisfeitos dá em torno de 90% ou mais, chegando a 94%. Né? E os senhores veem que as pessoas insatisfeitas realmente são muito pequenas. Né? Próximo, por favor. Desculpe aí que eu estou ultrapassando o tempo aí, mas é muito importante que os senhores vejam. Bem, quando a ANS fez a suspensão da comercialização dos planos de saúde, realmente o mercado foi pego de surpresa, na realidade. Né? Apesar que já havia se discutido isso, mas houve um problema nesse sentido. Então, nós fizemos um ofício na argumentação junto à ANS, cujos principais fatores foram os seguintes. Né? Nós pedíamos a que instaurasse, acho que tem uma antes dessa, não? Não, está tudo bem. Nós pedíamos que tivesse a instauração administrativa, de onde vai originar a aplicação das eventuais punições, precisa de notificação prévia à operadora processada, uma vez que a maior parte das operadoras desconhecia esse tipo de castigo. E realmente é um castigo muito severo, né? Porque mexe com a imagem das operadoras. Né? No caso de suspensão, então, que as operadoras fossem avisadas, tivessem o direito de defesa, de contestação dos dados apresentados de uma maneira geral. Né? Bem, somente uma coisa eu devia dizer a respeito do... Mas, então, aí o ofício... Não, eu só queria terminar dizendo o seguinte. A ANS publica a cada 2 anos, como o doutor falou, o doutor Sobral, um novo rol de procedimentos. A última vez teve mais de 30 procedimentos de cirurgia laparoscópica. Diga-se de passagem, a cirurgia laparoscópica exige um equipamento especializado, exige material especializado, não é qualquer hospital que faz no Brasil. Inclusive, regionalmente, é muito difícil você encontrar hospitais que tenham essa possibilidade de fazer, e médicos também especializados nesse setor. Né? Então, veja bem, a ANS tentou transformar
a medicina numa ciência exata. Ela não é uma ciência exata, é uma ciência biológica e ela não pode matematicamente ser conduzida dessa maneira, né? Evidentemente, há alguns tipos de queixas. Quando houve esse tipo de prazo das consultas, nós achamos que devia ser um prazo médio, porque nada impede que haja algum problema, algum tipo de problema com um determinado profissional. Não podemos ser responsabilizados também pela agenda dos médicos em geral. Muito obrigado, desculpe aí ter estourado aí o tempo.